Show. Tá, então, eu vou editar aqui, tá, a definição, se vocês quiserem copiar, tá, vocês me falem que eu vou editar aqui, beleza? Posso falar ou vocês ainda estão abrindo a apostila aí? Como é que tá a situação? Falem comigo, por favor. Não sei nem se tá dando para ver direito, né? Se vocês estiverem tendo... naquele esquema, né? Desconsiderando a letra feia, vocês estão conseguindo enxergar bem? Pode falar. Vocês estão conseguindo enxergar bem ou tá ruim? Sim? Ana deu que sim. Gabi? Show. Então, beleza. Olha só. Mistura zeotrópica é o seguinte. São soluções que apresentam... Estou conseguindo ver, beleza. Soluções que apresentam comportamento de substância pura. Então, ó, comportamento de substância pura. Então, ó, substância pura durante a ebulição, ok? Ebulição. Então, misturas eutrópicas são soluções que apresentam comportamento de substância pura durante a ebulição. Então, só relembrando aqui rapidinho, vou fazer dois gráficozinhos assim, bem resumido do que a gente já viu de substância pura e mistura. Então, rapidinho, ó. Só para relembrar. Esse aqui já era. Vamos lá. Substância pura. Só relembrando. Vou fazer aqui um gráfico bem rápido, bem curto. Aqui eu tinha o tempo e aqui a temperatura. Tempo. Ok? Aí eu tinha o quê? Que aqui, ó, o sólido. Aí eu tinha aqui o ponto de fusão, líquido, ponto de ebulição, gás. Tudo bem? Então eu tinha o quê? Pontos, onde isso aqui eram constantes. A passagem de estado físico eram em temperaturas constantes. Enquanto que na mistura, o que eu tinha na mistura? Eu tinha aqui nas passagens de estados físicos, eu não tinha um ponto de fusão e nem um ponto de ebulição. Ou seja, na passagem de estado físico eu não tenho uma temperatura constante. Então, só para diferenciar aqui, na passagem de estado físico, na substância pura, eu tenho a temperatura constante, as temperaturas constantes, por isso chamados de ponto de fusão, ponto de ebulição, e na mistura não. Na mistura, elas também variam. Vocês lembram? Então, tá lembrado disso, galera? Ficou claro? Só para a gente relembrar? Beleza, Ana, sim. Gabi também, beleza. Então, o que eu estou falando? Agora da mistura azeotrópica, que é um tipo de mistura, é um caso especial de mistura. O comportamento da mistura é essa aqui, onde eu não tenho ponto de fusão nem ponto de ebulição. Só que a mistura azeotrópica, ela vai se comportar como uma substância pura na ebulição. Ou seja, ela vai ter o quê? Um ponto de ebulição. Beleza? Vou colocar aqui o gráfico bonitinho, tá? Só quis colocar aqui esses rascunhos de substância pura e mistura só para relembrar a diferença entre eles. Então, de novo, a mistura azeotrópica, ela é uma mistura especial na qual ela vai ter um comportamento de uma substância pura quando em ebulição. Ela vai ter um ponto de ebulição. Beleza, galera? A ebulição vai ficar constante, né? Exato. Eu vou botar aqui o gráfico bonitinho, mas é isso mesmo, Ana. A ebulição, o ponto de ebulição vai ficar constante. Enquanto que o ponto de fusão vai continuar crescendo, a ebulição, a passagem de
de líquido para gasoso vai ficar constante. É isso mesmo, tá bom? Beleza? Pode apagar aqui? Pode, Gabi, Ana. Beleza. Então eu vou colocar aqui, tá? O gráfico da mistura isotrópica. Ok? Então, eu vou até apagar aqui em cima. Então aqui o gráfico. Vou botar aqui. Mesmo esquema, aqui é o tempo e aqui é a temperatura. Ok? Então, vamos lá. Mesma coisa, começo sólido, aí eu vou até mudar aqui a cor para ficar diferente. Deixa eu botar aqui botar um verde aqui, cadê? Aí aqui, ele é sólido. Ele vai continuar crescendo, tá? Aqui é sólido mais líquido, ok? Isso aqui é um S, sólido mais líquido. Aí quando ele chegar no líquido, botei de preto, ele continua crescendo, líquido, ok? E aí é que chega no que a Ana falou. Aí quando ele chegar aqui, para começar a virar de líquido para vapor, líquido, gás, vapor, gasoso, ele vai ter aqui um ponto de ebulição. Aqui, ó. Então, aí, L líquido mais gasoso. Ok? E depois ele volta quando estiver no estado gasoso. Então, aqui, ó. Isso aqui vai ser o quê? Constante. Ok? Isso aqui vai ser constante. Então, ele vai possuir, vou até puxar aqui, ponto de ebulição. Ok? Beleza, galera? Deu para entender aqui esse garrancho aqui? Ficou legal? Beleza. Sim, a Ana de boa. E você, Gabi, deu para sacar? Deu para ficar de boa? Deu para entender, sim. Beleza. Aqui, só por curiosidade, assim, 2 exemplos de mistura azeotrópica é a acetona, que é a acetona que a gente usa para tirar o esmalte, com o metanol, que é o tipo de um álcool. A gente vai ver isso na Química 3, falar um pouco mais calma, com mais calma. É o etanol, né, que é a gasolina, com clorofórmio, também é uma mistura com esse comportamento, tá? Só mesmo a título de curiosidade, tudo bem? O importante é você saber, quando fala de mistura azeotrópica, é que é uma mistura, mas com uma característica de substância pura na questão da ebulição, que ele vai ter ponto de ebulição. Beleza? Pode apagar? Como é que vocês estão copiando? Como é que tá? Bom, Gabi, pode apagar. Ana, fala comigo. Eu tô vendo daqui. Ah, tá, beleza. Então, show de bola. Então, vou apagar aqui, tá? Vamos para o segundo e último caso especial de. Ai, caso especial aqui das misturas. Ah, podia ter deixado aqui.
De azul, né? Então, 2.2, aí tem na própria apostila, é a mistura eutética. É a mistura eutética, tá? Aí vou ditar aqui uma definição para vocês, tá? Aí, lá vai. São soluções, misturas, né? Pode botar. Misturas que apresentam temperatura constante. Misturas que apresentam temperatura constante durante a fusão. Então, a mistura eutética vai ser o quê? O contrário. Ela vai se comportar como uma substância pura quando no ponto de fusão. Tudo bem, galera? Esse vai ser o contrário da mistura azeotrópica. Ao invés dele ter um ponto de ebulição, ele vai ter um ponto de fusão. E a passagem dele, né, a ebulição, a passagem dele de líquido para gasoso, vai continuar crescendo como uma mistura normal. Tudo bem? A Ana deu ok. Gabi? Beleza, então é isso, tá? O comportamento de substância pura durante a fusão. Então, eu vou colocar aqui o gráfico, tá? Mesmo esquema. Aqui eu tenho temperatura. Ok? Vai ser o mesmo esquema aqui. Estado sólido. Aí aqui eu vou ter o ponto de fusão. Aqui sólido mais líquido. Ok? Aí aqui vai ser constante. Depois ele volta a crescer normalmente. Quando aqui, estado líquido. Ele, durante a passagem de líquido para gasoso, ele continua crescendo. E, por fim, o estado gasoso, ok? Então, essa é a particularidade da mistura eutética, que ele tem um ponto de fusão. Tudo bem, meninas? Ficou claro? De boa? Beleza? Então, fechamos aqui as misturas. Pode apagar, vocês estão... A Gabi, acho que está copiando, eu acho, né? Beleza, já copiou, beleza. Então, ó, agora... Vou apagar aqui tudão. Agora, galera, é uma parte da matéria que não tem na apostila, tá? Mas que eu acho que é importante. Mas eu vou fazer ela bem resumida. Depois eu vou mandar um material escrito com ela completa. Eu vou passar mesmo a parte mais importante, tá? Que é a separação de mistura. Isso não tem na apostila, tá bom? Mas então, olha só, oficialmente, junto com a apostila, nós fechamos a aula 2, tá bom, galera? Essa aí foi a última parte da aula 2, então fechada a aula 2. Mas eu quero só colocar esse adendozinho, tá bom? Que é separação de misturas. Ok? Separação de misturas. Aí, galera, eu vou fazer o seguinte. Eu vou fazer depois um documento falando de todas, ainda de maneira resumida, mas eu vou colocar mais métodos de separação. Como assim, João? Tipo assim, separação de mistura. O que é a separação de mistura? É você pegar uma mistura, qualquer que seja, e você vai separar as misturas, vai separar as substâncias. Tudo bem? Isso é a definição de separação de mistura, tá? Acho que a definição é bem tranquila. O nome mesmo já diz, são as técnicas que são utilizadas para você poder separar misturas, para você ter as substâncias puras. Tudo bem, galera? Tudo, Gabi, beleza? Então tá bom.
Eu tenho assim, tem muitas técnicas de separação, tá? Depois eu vou fazer o documento no Word, vou botar lá no grupo, no Facebook, lá no Classroom, eu mando para a Gabi, enfim, vou divulgar, mas eu só vou falar mesmo das mais principais mesmo, tá bom? Das principais zonas, vou fazer até aqui uma tabela, tá? Então, vamos com calma. Ok, então vamos lá. Mistura. Se a mistura, vamos lá. Se a mistura for heterogênea, ok? Lembram o que é uma mistura heterogênea? Fala para mim. Vocês lembram o que é uma mistura heterogênea? Mistura heterogênea. Pode falar com a palavra de vocês, tá? Não precisa ficar se atentando a algo teórico. Vocês lembram o que é a mistura heterogênea? É aqui dá para ver as fases? Exatamente. Quando você, a olho nu, você consegue ver que tem mais de uma fase. É isso aí mesmo, tá bom? Independente se é líquido com líquido, se é gás com líquido. É isso mesmo que você falou, tá bom? Quando você, a olho nu, você consegue ver que tem pelo menos duas fases, né? 2 ou 3 mais fases, você consegue ver que tem mais de uma substância. Então, beleza. Então, quando a mistura for heterogênea, aí você vai avaliar. Se for uma mistura homogênea do tipo sólido, líquido, ou se há uma mistura do tipo líquido. Ok? A técnica utilizada, deixa eu botar aqui um pouquinho mais para o lado. A técnica utilizada para sólido e líquido vai ser a filtração. Ok? Filtração. Ah, João, tá bom. Então, filtração. O nome da técnica é filtração. Por exemplo, Cadê? Exemplo. Quando você vai fazer café, por exemplo. Você já deve ter feito café. Como é que você faz? Você vai colocar o café em pó, você vai colocar água. Aí tem o coador, se não me engano, né? Que ele vai servir o quê? De filtro. Ele vai servir de filtro para as partículas maiores do café em pó ficarem e você ter a água com o café diluído. Então, por exemplo, você fazer o café com a água e o café, tá? Outro, por exemplo, água e areia, ok? Água e areia, mesma coisa, você tem lá um balde com água e areia, aí você quer separar a água da areia, você faz uma filtração, ou qualquer coisa que sirva de filtro, que vai separar a parte sólida, o corpo sólido, né, as moléculas que são maiores do sólido, no caso da areia, e a água vai passar. Aí você tem a areia e a água. Tudo bem, meninas? Tudo, beleza? Então, se a mistura for heterogênea, ou seja, que nem vocês falaram, eu consigo ver pelo menos duas fases, tem mais de uma fase, a olho nu, ok? E aí eu tenho que, primeira coisa, reconhecer se a mistura é heterogênea. Ah, heterogênea, beleza. Agora eu tenho que pensar se essa mistura é o quê? Sólido-líquido ou líquido-líquido. Que aí, se for sólido-líquido, eu posso fazer uma filtração. Aí eu separo o sólido do líquido de uma mistura heterogênea. Agora, e se for uma mistura heterogênea, mas que seja líquido-líquido? A técnica que eu vou utilizar tem mais de uma técnica. Eu estou falando um resuminho das principais, tá bom?
eu vou utilizar a decantação. Decantação, ok? Daqui, decantação, tá bom? A decantação ela é uma técnica muito simples. Assim, você tem dois líquidos ali, tipo, por exemplo, água e óleo. Água e óleo. Se você deixar naturalmente ali uma mistura, tem uma mistura de água e óleo. Se você deixar ela parada, você vai ver que com o tempo a água e o óleo vão ficar um vai ficar na parte de cima e outro na parte de baixo. Isso é a técnica de decantação. É você esperar naturalmente que os próprios líquidos, que são que é uma mistura heterogênea, que você consegue ver, eles naturalmente vão se separar, porque um é mais denso que o outro. Tudo bem, galera? Beleza? Então, a técnica de decantação, quando for um tipo de mistura heterogênea no tipo líquido-líquido. Tudo bem? Gabi e Ana. Ok, da Ana. Então, beleza. Então, essa parte é muito teórica, assim, é muito definição, tá? Tem muito mais técnicas, eu depois vou redigir, porque, assim, não tem muito o que explicar, entendeu? Não tem muito o que definir. É a própria definição que é a técnica tal faz tal coisa. Então, assim, não tem muito o que explicar. Eu acho que é legal a gente, digamos, usar nosso tempo para a gente falar de coisas que necessitem mesmo de uma explicação mais aprofundada. Deu isso no primeiro ano, mas essa é a matéria do primeiro ano mesmo. Essa é a matéria do primeiro ano, tá bom? Agora, beleza, fechamos a mistura heterogênea. Agora, quando a mistura for homogênea, rapidinho, como é que é? Se é a mistura heterogênea, quando eu consigo ver mais de uma fase, é olho nu, tem mais de uma fase, a mistura homogênea, como é que é? Fala comigo aí. Falem comigo. Mistura homogênea. Tem só uma fase. Exatamente. Se eu tiver as folhas com foto de cada um, mano. Ah, beleza, Ana, show de bola, beleza. Eu tenho aqui, não, mas não tem problema não, eu redijo aqui, não tem problema nenhum, não vai me dar trabalho nenhum. E é isso mesmo, a homogênea, quando a olho nu, eu só vejo uma fase. Pode ter um monte de substância ali, mas se é olho nu eu tô vendo uma coisa só, mistura homogênea, beleza. E aí vai ser o mesmo esquema. Aí eu tenho que reconhecer se essa mistura, uma vez que eu reconheci que é uma mistura homogênea, eu preciso ver se ela for sólido, mesma coisa, sólido, líquido, ou se ela é líquido, ok? Líquido. Mesmo esquema do outro. A diferença é que agora estamos lidando com uma mistura o quê? Homogênea. Tudo bem? Aí, tá, botei de vermelho. Aí a técnica da separação de mistura homogênea sólido-líquido, que é mais tradicional, é a destilação simples. Destilação simples, ok? Um exemplo, água e açúcar, água e sal. Então, a destilação aí já requer uma aparelhagemzinha de laboratório, nada tão espetacular, mas uma aparelhagem que você vai fazer o quê? O que é a destilação? A destilação, você vai começar, você tem um aparelho ali, tá? Uma aparelhagem que você começa a aumentar a temperatura, começa a esquentar. Por exemplo, água e sal. Você está esquentando ali a temperatura dessa água e sal. Aí, o que vai acontecer? A temperatura, a água vai começar a entrar em ebulição e o sal vai continuar ali. Então, tem a água e açúcar aqui. A água vai começar a virar vapor. Ela vai sair daquele copo, aí o sal vai continuar ali, porque o sal não vai virar vapor junto com a água, porque a água vira, entra em ebulição a 100 graus Celsius, o sal é bem mais. Então, o sal vai ficar naquele copo e a água vai começar a evaporar. Então, a aparelhagem, você vai montar uma aparelhagem que é tipo
que é tipo um caminhozinho de vidro, que vai levar essa água até um outro componente que, nesse meio caminho, vai começar a esfriar a água, porque não vai ter mais o aquecimento, beleza? Vai ter o aquecimento só está ali no copo. Conforme a água for subindo e for caindo para o outro lado, não tem mais aquecimento. Então, a tendência é que a água fique líquida novamente, porque não vai estar mais a 100 graus. Então, você vai separar o sólido, o sal e o líquido da água. Beleza? A Gabi está com um probleminha na conexão. Não, é que eu saí do celular e fui para o computador. Ah, beleza. Show de bola. Beleza, então. Então, deu para entender, galera? Assim, bem, isso aí é o que eu estou explicando de destilação, é muito resumido, mas deu para entender a ideia? É você separar uma substância, uma mistura líquida, sólida, que é homogênea, que você não consegue ver a olho nu, a diferença de fases, tudo bem? Ana, Gabi? Tudo bem, só um minuto que eu estou terminando de copiar. Show, fica à vontade aí, tá bom? Beleza. Na falta o líquido, mas quem foi que falou? Foi a Ana ou foi a Gabi? Foi a Gabi que falou que tá copiando? Sim. Beleza. Você quer terminar de copiar, eu explico o líquido ou pode continuar? Pode continuar. Beleza. Então, agora, o líquido, a técnica utilizada vai ser a destilação fracionada. Tá dando para enxergar? Fracionada. Destilação fracionada, tá? Aí, a ideia da destilação é a mesma, é você pegar e vai aquecer e vai separar as duas substâncias. Só que como você tem dois líquidos, então a temperatura de ebulição tendem a ser mais próximas. Então, essa técnica a destilação fracionada é um pouco mais complexa, ela requer mais complexidade para poder justamente separar duas substâncias que têm um ponto de ebulição aí relativamente próximos. Mas o importante é você saber, né, o nome da técnica e o que ela faz, né, obviamente, para que ela serve, assim, o que ela vai separar, tudo bem? Vou botar aqui uns exemplos aqui, tipo água. Exemplo. Água e álcool. Água e álcool. Porque se você... Coloca... Oi, desculpa. Não, fala aí. Era, Gabi. Quando a gente coloca aqueles suquinhos engarrafados na água, também é uma destilação fracionada? Sim, por quê? Se bem que... Não, você está falando do suco em pó que você está falando? Não, aqueles sucos de garrafa mesmo concentrados, tipo da Maguari. Ah, não, exatamente, é isso mesmo, tá bom? Porque se fosse o suquinho em pó, seria a destilação simples. Mas sim, isso que você falou do suco concentrado, né? É assim, você vai fazer. Se você for tentar tirar a água dele, vai ser por uma destilação fracionada. É isso mesmo, tá bom? Tranquilo, beleza? Obrigada. Show de bola? Beleza, então. Então, termina de copiar aí, tá? Como eu falei, depois eu vou mandar bonitinho, tipo, todos. Pô, João, isso cai, cara, assim, cai muito pouco. Mas, assim, às vezes cai, entendeu? Então a gente tem que abordar. Ainda mais, assim, esses são os mais utilizados, são os mais, mais comuns. Mas existem técnicas mais simples que essa, tá? Por exemplo, um exemplo de separação de sólido e líquido sólido e líquido de mistura homogênea, por exemplo, água do mar. Água do mar é o quê? Tem água e sal. Então, de repente, você recolhe um pouco da água do mar, deixa numa panela, deixa ela no sol quente pra caramba. A água vai evaporar. E o sal daquela água do mar vai ficar ali naquela panela. E isso não é uma destilação sim. Quer dizer, parte até do princípio, mas é simplesmente a evaporação, que a gente até viu de mudança de estado físico. Quando eu tenho a vaporização, eu tenho a evaporação, que é o quê? É que age de maneira natural, né? É demorado e natural. É um processo de separação de mistura, entendeu? Então você tem técnicas até mais simples que essas, mas assim, essas aparecem um pouco mais, sabe? Elas são mais comuns no laboratório e tal. É uma coisa que você pode fazer no laboratório, assim, com coisa muito simples, né? Nada mirabolante, não precisa de aparelhos, assim, nossa, tão
espetaculares para fazer esse tipo de separação. Então, essas são os que mais você pode ver que vai aparecer. Mas existem outras também que podem ser citadas em exercício, em questões, tá bom? Então, isso eu venho aqui para dar uma resumida mesmo, tá bom? Depois eu mando um material um pouco mais completo. Beleza, meninas? Terminei, pode apagar, então tá beleza. Show de bola. Então, fechamos. Agora, de vez mesmo, nós fechamos a aula 2, tá? Com esse complemento. Então, vamos para a aula 3, que horas são? 15 minutinhos, dá tempo sim. Agora vamos... E eu consigo em 15 minutos, a gente vai fechar já a aula 3, tá bom? Vamos fechar a aula 3, então na verdade eu vou bater um papo. Agora eu preciso que vocês olhem a apostila, tá? Porque eu vou me basear praticamente só na apostila na aula 3, tá bom? Beleza. Deixa eu acertar aqui, beleza, tranquilo. Agora vamos para a aula 3. Abre na aula 3. Deixa eu ver qual é. Cadê? Deixa eu abrir aqui a apostila na aula 3. Aula 3, aqui a página 4, tá? Do lado direito, modelos atômicos. Cadê você, Tia? Modelos atômicos. Modelos atômicos é aquela parada que Rutherford descobriu. Exatamente. Os modelos atômicos são justamente esse, tá? Só que eu vou bater um papo com vocês assim, porque não vai cair assim. Ah, quem foi o cara, não sei o quê. Não, assim, não vai perguntar nada tão específico. Mas é importante. A parte mais importante de modelos atômicos é a gente entender um pouco de ciência, tá? Por quê? Vamos lá, deixa eu pegar aqui a apostila. Cadê? Vou abrir aqui e vou ler com vocês, tá? Reparem que na apostila tem 4 modelos. São os 4 modelos que a gente estuda mesmo no ensino médio. É o modelo de Dalton, modelos atômicos. Vamos lá. Número 1. Dalton, ok. 2 é o de... Como é que é o nome dele? Thomson. Ele é com N no final, né? Thomson. O 3 é o do Rutherford. Esse eu nem vou... Rutherford. E o de Bohr, que é o modelo atual que a gente vai... O que a gente vai aprofundar é no último modelo, tá? Que é o modelo de Bohr, que é o que é estudado no ensino médio, tá bom? Mas, assim, o que é legal da gente ver desses modelos atômicos? Eu vou ler aqui com vocês, tá bom, meninas? Vocês estão aí acompanhando com a apostila? Deixa eu botar assim. Vocês estão aí com a apostila? Então, ó, eu vou ler junto com vocês, tá? Eu vou ficar lendo, quero que vocês acompanhem comigo a gente vai debater, vai discutir o que está escrito na apostila. Eu acho que é um resumo perfeito. Não precisa aprofundar muito mais do que está na apostila, não, tá bom? Então, ó, deixa eu dar uma olhada aqui. Vamos lá. O modelo de Dalton. Todo e qualquer tipo de matéria é formado por partículas indivisíveis, maciças, indestrutíveis, eletricamente neutras, chamadas de átomos. Cada tipo de átomo tem a sua massa e seus volumes próprios. Então, galera, vamos lá. Vamos tentar criar um mundo aqui. Não se sabia direito nada sobre a matéria, sobre tipo a vida, o que eram as estruturas microscópicas, o que nós éramos feitos. Então você tinha uma ideia no grego antigo, antes mesmo da Era Comum, antes de Cristo, tinha-se uma ideia de átomo, mas era uma coisa muito superficial, um negócio muito na imaginação. Dalton foi o primeiro cara que chegou e falou, pô, vou estudar esse negócio. O Dalton foi no século XIX, foi em 1800 ou no final de 1700, um negócio desse. Então, assim, muito tempo, eu não tinha tecnologia, as tecnologias eram muito pobres, a Revolução Industrial ainda estava muito no começo. Então, tipo assim, o cara sentou e falou, vou estudar, vou tentar ver o que é isso. Então, as conclusões com o que ele tinha na época, até porque o que ele tinha na época era muito pouco, ele partiu praticamente do zero. Então ele chegou a essa conclusão, de que o resumo do resumo aqui, ó, calma aí, deixa eu abrir aqui. Vai, computador.
Deixa eu abrir. Deixa eu abrir aqui. Aqui, tá. Que era uma massa, era o modelo do Dalton, que ele sabia que o átomo era uma estrutura maciça, vamos lá, neutra, e indivisível. Ok? Só que o que é importante, galera, para vocês entenderem, na verdade, como é que funciona a pesquisa científica, isso até hoje em dia, tá? Nas grandes, nas faculdades, nos institutos, enfim, onde tem pesquisa. O que acontece numa pesquisa? Quando vocês passarem para a faculdade, vocês vão ver isso melhor, dependente do curso que vocês fizerem. A pesquisa, assim, vocês vamos montar um negócio novo, então vamos inovar. Tudo, cara, você parte de um princípio, de algo que já exista. Se for, mesmo que for um modelo inédito, assim, você quer desenvolver alguma coisa inédita, para ser inédito, você começa a pesquisar sobre áreas afins, sobre situações afins, para você chegar numa situação nova. Então, assim, você partir de documentos, materiais que já existam, ajuda muito na pesquisa científica, no estudo e tudo mais. O Dalton não tinha quase nada disso, além de tecnologias, é claro. Quando você tem mais tecnologia, você tem mais disponibilidade, mais facilidade, você faz, obviamente, as coisas melhores, com melhor rendimento, você descobre as coisas melhores. O Dalton não tinha quase nada. Então, por exemplo, se vocês ouvirem, assim, por exemplo, o modelo é mente errado. De fato, se você for comparar com o modelo atual, o modelo de Dalton é praticamente tudo errado. Mas, eu acho que isso é o grande ensinamento dos modelos atômicos, é entender o contexto de cada época. Porque o modelo atômico, ela não é uma estrutura maciça, ela não é uma estrutura neutra e ela não é uma estrutura indivisível. E isso é o resumo do resumo do resumo, tá? Isso que é o resumo do modelo de Dalton. Tipo assim, não é nada disso. O modelo que o Dalton desenvolveu, se a gente for ver hoje em dia, tipo, não tem nada, não é praticamente tudo errado. Só que é importante a gente ressaltar que para a época isso foi uma descoberta incrível. Ele descobriu o átomo, ainda que erroneamente, mas ele descobriu o átomo. Ele propôs uma tese, ele propôs uma ideia e que valeu, para a época valeu, para a época aquilo é verdade. Pode ser que daqui a alguns centenas de anos a gente descubra, sei lá, tipo assim, lembra, você já deve ter visto história, mas houve uma época da sociedade em que se acreditava que a Terra era o centro do universo, e não era, entendeu? Mas para a época, antes que questionassem que o Sol era o centro da Via Láctea, no caso, questionavam isso, o certo era esse. Então, tipo assim, num debate você fala, a Terra é o centro da Via Láctea, da Via Láctea aqui. Até que descobriram que não era. Então, até descobrir o mais correto, ou então o que é certo, o anterior que estava errado era considerado certo. Então, vocês conseguiram entender essa ideia? Tipo assim, o Dalton, se a gente for pegar o modelo atual, o Dalton está praticamente tudo errado. Mas que para a época dele, dentre as limitações que ele tinha de pesquisa e de tecnologia, na época foi algo completamente importante, foi revolucionário. A partir do Dalton é que começaram, de fato, os estudos mais aprofundados. Aí outros pesquisadores começaram a pensar, será que esse modelo de Dalton está certo? É isso mesmo? O átomo é uma estrutura maciça, é neutra, é indivisível, como é que é? Que até a brincadeira, a associação que fazem, é a bola de bilhar, que é chamada assim, fala, vamos fazer uma associação do Dalton, é a bola de bilhar. Bola de bilhar. Bola de bilhar. Aquela bola maciça mesmo, assim, aquela bola dura, que não é opaca, assim, aquela... Aí os pesquisadores começaram a pensar, será que isso é de verdade, cara? Aí começou a passar os anos, você cada vez mais tinha inovações técnicas. Isso, de boliche, mas sem
Sem os furinhos, tá? Ela toda revestida, beleza? Aí, tipo assim, isso acontece até hoje e vai continuar acontecendo. Você propõe uma teoria, uma tese de qualquer coisa, ela pode ser, caramba, genial, inovadora, e a partir desse estudo, dessa proposição, dessa tese, outras pessoas começam a estudar. Falam, pô, será que isso é verdade? Pô, vamos fazer um projeto, vamos fazer uma pesquisa, um estudo de alguma coisa ou relacionada a isso, ou, pô, vamos tentar derrubar essa ideia, vamos provar que ela está certa, passando, as décadas passando, tinha avanços tecnológicos, você tinha mais material de estudo, então você começou a descobrir novas coisas. Aí veio o Thomson. Você acha que acho que foi um bom tempo depois, assim, não vou lembrar direito a data. Aí veio o Thomson. Aí o Thomson ele teve inovações tecnológicas, ele tinha um pouco mais de tecnologia, e então o Thomson, vamos voltar ali para a apostila, cadê? Ó? Vamos para a apostila. O Thomson. O modelo aí ficou conhecido como pudim de passas, segundo o qual os átomos seriam bolhas positivas recheadas por elétrons de carga negativa. Serviu para explicar a natureza elétrica da matéria, que pode ser comprovada através de fenômenos como a condutividade elétrica. Então, olha como é que foi muito louco. Ele conseguiu comprovar que não era que o modelo de Dalton era furado, através de experiências com eletricidade, sabe? Que, assim, tem até a ver com átomos, é claro, mas, assim, ele tinha um objetivo que não era necessariamente você descobrir como é que era o modelo e tal, mas ele descobriu que os átomos tinham corrente elétrica. Aí o cara pensou, porra, se tem corrente elétrica, ele não pode ser uma estrutura neutra. Então, ele tinha carga. E aí ele começou a ver, porra, se ele tem carga, vamos tentar, assim, estudar, ver um pouco mais, então descobriu isso. Deixa eu separar aqui. Que era conhecido como pudim de passas, tá? Pudim de passas, ou seja, ele tinha uma estrutura. Imagina tipo um pudim de passas, um bolo com passas, era assim, ele era uma estrutura esférica, como o Dalton propôs, só que ele não era uma bola de boliche, por exemplo, sem os furos. Ele tinha ali umas passas ao redor dele, que ele chamou de elétrons. Ele descobriu o elétron. O Thomson foi muito importante. Então, ele dizia que o átomo, carga, o átomo era carga positiva, e aí ele descobriu os elétrons. Pô, isso já foi genial. Elétrons, carga negativa, ok? Então, pô, aí uma coisa, aí, ó, calma aí, deixa eu abrir aqui, cadê? Não. Ok. Aí você já tinha os elétrons, você já tinha a carga elétrica, a atividade elétrica dos átomos, e ele já quebrou que não era mais uma estrutura maciça, e não era mais neutra, entendeu? Então, assim, você já teve um avanço. Pô, isso aí, de novo, foi brilhante. E a partir daí foi mais material para estudo, foram mais pessoas querendo aprofundar esse estudo, querer imaginar, de ver, pô, será que é isso mesmo? Vamos melhorar, vamos trabalhar mais. Conforme os anos foram passando, novas tecnologias apareceram e tudo mais. E aí, esse modelo, ó, tipo assim, aí, só que, tipo assim, beleza. Aí veio o terceiro modelo, que é o modelo de Rutherford, que ele fez. Aí a gente vai ver, eu não vou nem entrar, tá vendo aqui na apostila, tá ali, modelo de Rutherford, a experiência de Rutherford. Eu nem vou entrar nessa experiência, porque a gente vai ver isso melhor em radioatividade, tá? A gente vai ver na matéria de radioatividade, mas o que conseguiu fazer o Rutherford, a partir desse experimento, ele notou que no átomo, ele era divisível, ele tinha partes menores dentro do próprio átomo, tá? E que ele não tinha só carga negativa e carga positiva, ele também tinha carga neutra.
e que o átomo, não, como disse o Thomson, o átomo é carga positiva. Não é o átomo que é a carga positiva, mas ele tinha uma subdivisão, assim, uma particularidade dentro dele que tinha a carga positiva. O átomo inteiro não era uma carga positiva, mas dentro dele tinha essa divisão. E os elétrons continuavam com carga negativa. Então, ó, tem dois modelos, o Rutherford, tá? Que tem até aqui na apostila, que ele fala aqui, ó, que foi conhecido como modelo planetário, tá? Modelo planetário. Planetário. Ou também, ó, é o estádio de futebol. Estádio de futebol, tá? Por quê? Porque imagina ali o Maracanã ou qualquer outro estádio, como é que funciona? Tem ali o campo, tem as arquibancadas, mas tem a estrutura, aquela estrutura gigante que forma. Mas vocês conseguem visualizar? Conseguem visualizar assim como se fosse um helicóptero? Vocês conseguem visualizar um estádio de futebol? Ele por todo, ele por fora, aquela estrutura gigante que tem, que é tipo um quarteirão inteiro, e a parte do campo ali, que em comparação ao estádio inteiro, o campo é um negocinho pequenininho. Vocês conseguem visualizar isso? Sim. Então, aí o que o Rutherford, o experimento dele de radioatividade, que a gente vai falar melhor quando a gente for falar de radioatividade, ele descobriu que ele fez um experimento lá que ele colocou uma situação em que você tinha polos positivos e polos negativos. Então você via que partes desse feixe de luz ia para o polo positivo, ia para o polo negativo e o outro passava direto, não ia nenhum nem para o outro. Por isso que ele chegou a essa conclusão de que o átomo inteiro possuía tanto cargas positivas, negativas e neutras. E ele sustentou o que o Thomson disse quanto aos elétrons. Os elétrons, de fato, possuíam carga negativa. Só que, imagine o campo de futebol agora. Ele descobriu que havia um núcleo dentro do átomo. E o núcleo é como se fosse uma mosca, reparem bem, uma mosca no campo de futebol, e o restante todo da estrutura do estádio, toda, é o espaço em que os elétrons ficam circulando no átomo, entendeu? Então essa também, você pode pensar no modelo planetário, que seria algo mais ou menos isso, que você tem um planetinha assim, pequenininho, um satélite, e você tem toda a Via Láctea inteira passeando ali no Sol, ou no planetinha, no caso. Entenderam? Deu para ficar um pouco claro? Sei que ficou um pouco confuso, mas deu para ter ideia. Ele conseguiu avançar um pouco mais nos estudos sobre o modelo atômico, entendeu? Então, o que eu quero, na verdade, de vocês, sobre cada um desses modelos, é que entenda que em cada momento existia um contexto de época, contexto histórico, governos, isso tudo é revolução industrial. Então, a cada momento, por mais que o modelo que um cara proponha possua muitos erros, para a época dele é revolucionário. Então, e a partir desse estudo, você tem novos estudos para você poder debater, discutir, refutar e tudo mais, entendeu? Então, o Rutherford foi muito importante porque ele descobriu mais cargas. Ele descobriu que a carga positiva ficava no núcleo do átomo, ou seja, não era mais uma estrutura maciça, uma estrutura indivisível, porque o átomo ele possui uma parte menor dentro dele, tá? Então você vai avançando, os estudos vão avançando. E o modelo de Bohr, assim, bem resumidamente, tem na apostila, vamos ver aqui como é que está na apostila. Aqui, o atômico de Bohr. Aí, na página 5, tá? Os elétrons dos átomos movimentam-se ao redor do núcleo em trajetórias circulares, chamadas de camadas ou níveis de energia. Hoje são conhecidos pelas 7 camadas KMNOPQ. Cada um desses níveis possui um valor determinado de energia, um elétron pode passar. Então, tipo assim, o que era o modelo de Bohr? Que é o modelo que a gente vai, na próxima aula, que é a aula 4, a gente vai aprofundar e é o que a gente vai estudar, o modelo de Bohr, tá bom? Então, lembra daquele desenho, tipo assim, da molécula, assim, tipo, do átomo, com as espirais passando, assim, tem a bolinha, assim, que é maior, assim, e tem os elétrons, assim, as espirais, assim, dançando, está passando entre eles. Então, é um modelo que foi mais recente, depois do Rutherford, que é estudado no ensino médio. Então, você vai falar em camadas
camadas eletrônicas absorção e liberação de energia. Ok? Então, mas resumindo, o resumo da ópera. Esses modelos atômicos foram os principais de cada época. Houve mais algumas outras proposições de outras pessoas, mas que não ficaram tão marcados em suas respectivas épocas. Então, é um modelo de você estudar ciência, qualquer que seja ciência, não a área de exatas, mas qualquer área de humanas, áreas de biológicas, qualquer área que você desenvolva qualquer tipo de tecnologia para você inovar, para você melhorar qualquer coisa, você parte o quê? De estudos anteriores que ou não eram precisos, ou eram falhos, mas você parte de um princípio e, dependendo da sua época, é revolucionário, entendeu? Então, essa é a ideia que eu queria que vocês tivessem acerca dos modelos atômicos. Deu para ter uma ideia, galera, para a gente passar? Não vai cair questão assim, quem foi Rutherford, quem foi Thomson, quem foi Bohr, não. Pode ser uma questão muito mais contextualizada, assim, historicamente. De repente, uma época de um período histórico, o Dalton, ele tinha algumas limitações, não sei o quê. Então, é muito mais uma coisa meio que... para entender que é assim que funciona a ciência, entendeu? É assim que funciona a pesquisa. Tudo bem, galera? Beleza, Ana, Gabi? Então é isso, galera. Então é o que eu queria fazer. Conseguimos fechar a aula 3, tá bom? Tudo sim. Beleza? Então fechamos a aula 3, tá bom? O que eu... Não tem, aquilo que eu estou te falando, assim, pode até ser que nas questões da apostila tenham questões assim um pouco mais trabalhadas, mas vocês vão ver com a Andrea vai trocar uma ideia melhor com vocês, mas o que eu queria que vocês entendessem, que é o que mais vai cair no Enem, é muito mais uma questão de contexto de época, de entender o que é ciência, uma parte mais progressista, mais humanista da coisa, entendeu? Não, como é que é o modelo do Rutherford, quais eram as proposições dele, quais eram as falhas dele, é muito mais... eu não sei, o que ela falou para mim, eu acho que ela até postou no Facebook, que vai ser quinta-feira que vem a aula de exercícios, tá? Mas melhor esperar um pouquinho para confirmar, quando estiver chegando mais perto. Eu acho que ela vai dar aula pelo Meet também. Acho, não sei, tá bom? Então a gente vai se falando, beleza? Então é isso, tá bom, galera? Obrigado aí pela paciência, obrigado aí pela compreensão aí da letra ruim, da dominação meio mais ou menos, tá bom? Então, galera, valeu. Semana que vem a gente tá quarta-feira, tá junto. E quinta-feira, se tudo der certo, vai ser com a professora Andrea, tá bom? Então, qualquer coisa, galera, dúvida, só mandar mensagem para mim que a gente troca uma ideia. Fiquem à vontade, tá bom, galera? Valeu. Ana, valeu. E Gabi. Valeu, eu tô só terminando de copiar. Foi mal. Tá dando para ver? Calma aí, deixa eu puxar para cá. Tá dando tudo tranquilo. Tá bom, beleza. Deixa eu puxar um pouquinho para cá. Então, assim, isso é o resumo do resumo, tá? A apostila tá um pouquinho melhor, tem um pouco mais de conteúdo, mas não é necessário você ir tão a fundo. Já que a gente não tá falando em fazer prova específica, é muito mais Enem, questões de primeira fase de UERJ, por exemplo, que não precisa aprofundar tanto isso, tá bom? Aí, a partir da próxima aula, que é a aula 4, a gente vai trabalhar com o modelo atômico de Born, bonitinho, vamos aprofundar, vamos dissecar. Aí, sim, a gente fala do Born, mas a gente não vai nem usar, tipo, o Born, não sei o quê, blá. Não, vamos só falar do modelo atômico de uma... Ano passado caiu muita química orgânica. Ana, o que cai mais no Enem é a química orgânica mesmo, tá? É a frente 3, é a química 3. Mas aí eu ia começar por essa química 3. Só que como tem alunos que estão muito tempo sem ver química,
Aí, se eu começar a falar um pouquinho de química orgânica, o começo de química orgânica, muita gente já ia se confundir, entendeu? Por isso que eu tenho que dar uma passada no geral, na química geral mesmo, na química 1, tá bom? Beleza, então. Terminei. Então, galera, valeu, tá? Obrigado aí pela atenção, pela compreensão de vocês. Obrigado aí por terem por tudo, tá bom, galera? Valeu, gente. Obrigado. Até quarta-feira que vem. Valeu!